E salve, salve galera! Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês, depois de novo um tempinho em off. Mas é porque, enfim, eu não vou inventar nenhuma desculpa, mano, não deu, tô postando agora. Bom, vamos lá. Kraven, o Caçador. Pois é, mais um filme daquela safra da Sony tentando, quase que de maneira desesperada, diga-se de passagem, emplacar seu universo compartilhado de vilões do Aranha. E olha, eu sei, a gente veio de uma sequência de, digamos, experiências cinematográficas duvidosas, tirando talvez o primeiro Venom e o último, né, o Last Dance. Mesmo assim, confesso que eu queria muito ter visto o Kraven no cinema. Sério, os trailers, apesar do primeiro trailer, né, acho que nem sei se foi trailer ou se foi só um teaser, ter sido um pouco estranho. Do segundo em diante eu realmente estava curtindo a vibe que o filme transmitia. E eu nem lembro por que caralho eu acabei não indo, sabe? Mas, bom, antes tarde do que nunca. Eu acabei botando a assinatura do streaming para jogo e finalmente fui conferir. Então, bora ver o que deu? Ah, agora sim eu tô muito youtuber, mano. Enfim. Atuação. Pois bem, porra, eu vou tentar meter uma transição aqui escrito atuação e, enfim, vai ficar, se der certo, fica esses dois estranhos, nos próximos eu meto só a transição. Falando de atuação, o núcleo do filme é até que relativamente enxuto. Temos o Kraven, claro, dois parceiros dele, o pai e o irmão, parceiros entre muitas aspas, tá? E uma espécie de pseudo-interesse amoroso, que não é bem um interesse amoroso. Do outro lado, dois vilões para antagonizar. Para começar do lado dos vilões, sinceramente, eu não tô muito por dentro da carreira dos atores que fizeram Rino e o Estrangeiro, tanto que eu nem fui atrás do nome deles. Mas aqui no filme eles entregam um trabalho digno. Nada espetacular, como já era de se esperar nesse tipo de produção, mas também nada que comprometa a experiência. Eles cumprem o papel. Agora, quem merece destaque mesmo são o pai e o irmão do Sergei. O Dmitry, que é o irmão mais novo, é ninguém menos que o Camaleão, vilão clássico do Aranha. No filme, ele é visto pela família como o mais fraco, digamos assim. E o ator transmite bem essa vibe, essa insegurança, sabe? E o Russell Crowe, ele faz o Nikolai Kravinov, o pai. Basicamente, ele seria o Kraven original, ou o que era para ser o Kraven, ou o que ele é nos quadrinhos, digamos assim. Já que seu filho, ele tá mais para um anti-herói. Aqui ele é um criminoso podre de rico, obcecado por caçadas, que cria os filhos para serem predadores implacáveis. Basicamente o Kraven faz isso. O Russell Crowe já é um puta ator, todo mundo sabe. E aqui ele manda bem como coadjuvante de peso na história de origem do herói, né? Vai repetindo basicamente o papel que ele faz lá em Man of Steel. Sobre a Calypso, eu chamei ela de pseudo-par-amoroso porque, embora ela tenha essa função superficialmente, a coisa não se desenvolve de verdade. A ideia talvez estivesse ali, mas ela funciona muito mais como uma parceira e, crucialmente, fio condutor que explica as origens dos poderes do Kraven. E por fim, temos o cara, né? O Aaron Taylor Johnson. Eu acho que já é o terceiro papel de personagem de quadrinhos que ele faz. Fez o Mercúrio, fez o Kick-Ass e agora o Kraven. E na moral, ele tá muito bem como Kraven, tipo, muito bem mesmo. Seja fisicamente, o cara tá um monstro, trincadaço, ou na atuação, convencendo como o Predador Supremo. É legal, tipo, não é uma puta atuação, né? Mas tá bacana. O casting dele, pra mim, foi uma bela escolha, sabe? Mandou, tipo, a Sony mandou bem demais nessa. Na parte dos efeitos visuais e fotografias, nós temos alguns probleminhas aqui e ali. Nada que realmente chegue a incomodar ou estragar o filme, sabe? Fica mais aquela zona do faltou um polimento no final. Ao longo do filme a gente vê vários animais, búfalos, leões, girafas, até que parece um leopardo das neves. E olha, mesmo não tendo a qualidade de um Rei Leão da vida, em nenhum momento eu fiquei verdadeiramente incomodado com o CGI dos bichos. Ele funciona. O único CGI que eu diria que precisava de um carinho
talvez a transformação do Rhino. Os efeitos na pele dele causam um certo estranhamento. Ficou esquisito. Mas pra ser honesto, eu nem sei qual seria a solução ideal para aquilo ali. Mas um ponto muito positivo nesse tópico em geral é como os poderes dos personagens são apresentados visualmente. Kraven tem toda uma movimentação animalesca que já é mostrada logo no começo, assim, nos primeiros minutos do filme. Aí são reflexos aprimorados, força, visão aguçada, e tudo é muito bem apresentado e funciona super bem. É visualmente bacana mesmo. E do outro lado a gente tem um estrangeiro, que ele tem poderes hipnóticos, sabe? E também aqui está bem representado. De uma maneira simples, quase como se ele tivesse... Ele passa a impressão de estar se teletransportando muito rápido, mas na verdade é uma hipnose. E eu gostei, tipo, dá um impacto legal nas cenas. Agora eu preciso dizer, cara, eu amei a fotografia desse filme. Ele é muito conectado à natureza, o que é esperado, claro. E seus elementos são um show à parte. Seja nas cenas da África ou da Rússia, que é basicamente os dois ambientes principais. Tem um pouquinho em Londres também. Mas esses dois, assim, são os de mais destaque. A ambientação desse filme enche os olhos. Inclusive, vale destacar algumas cenas específicas que eu achei muito bonitas. Eu vou destacar uma delas só, no caso, que é uma em que tem a versão jovem dele, sozinha, né, quando tá ali meio que se descobrindo. Ela lida com os caçadores e, cara, tipo, a câmera dá uma afastada, você vê só a silhueta dele. Cara, impactante, sério, é muito foda. E pra mim, o grande ponto forte do filme são as cenas de ação. Como eu falei, os movimentos do Kraven são fluidos, selvagens e muito bem utilizados. E o uso da violência, porra, não teve medo. E aí, cara, a equipe lá de Venom deveria ter aprendido com esse filme. Eu deveria ter adotado a ideia desse filme logo de cara. Isso, pra mim, deu uma personalidade muito forte pro filme. Um diferencial bem-vindo. A classificação, assim, mais 16 fez total diferença aqui. Já na parte do roteiro... Bom, nem tudo são flores, tá? O roteiro talvez seja o grande ponto fraco. Durante as quase 2 horas... foram 2 horas e 9 minutos que eu passei de frente pra TV, eu sofri um bocado pra entender qual era exatamente a história que o filme queria contar. Tipo assim, o Kraven tem uma lista de alvos. Legal. Mas por quê? O que levou ele a caçar a galera? Tipo, isso fica meio no ar. Pra mim não é tão claro assim. E as motivações dos inimigos do Sergei também não são lá essas coisas, sabe? Falta bastante profundidade neles. Mas, sendo sincero, eu também não esperava um desenvolvimento shakespeariano dos vilões aqui, tá? Então, o que a gente tem é uma história principal não muito clara, com vilões meio genéricos, mas que surpreendentemente funciona. E sabe por quê? Eu acho que um dos grandes motivos é porque, diferente de Venom e Morbius, eles não apelaram para aquela fórmula batida de criar um vilão que é basicamente o protagonista com outra roupa, né? E malvado. Os mesmos poderes e tal. Só por essa originalidade, pra mim, já garantiu vários pontos. Na minha opinião, Kraven é disparado o filme com mais personalidade dessa leva recente de filmes da Sony. Ele agrada, entretém bem durante suas 2 horas e consegue se sobressair nesse universo. Que, pô, francamente, é capenga e se pá morreu já, né? É só uma pena que ele tenha fracassado na bilheteria, tipo, foi muito mal mesmo. Porque eu acredito que ele tinha bastante potencial. Ah, só uma observação aqui, vou fazer um PS antes de concluir. Vocês já repararam como é incrível a maneira que Hollywood costuma tratar os russos nos filmes? Tipo, no geral, todo mundo fala inglês. Americano, mexicano, europeu, chinês, asiático, né? E até os alienígenas, mas russo não. Russo, cara, ele fala russo e é a gente que se vira com a legenda. É incrível, velho. Bom, é isso. Super recomendo o Kraven, tem na HBO Max. E é isso aí. No mais é isso. Falou, pessoal, e até a próxima.